Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. No último vídeo sobre Marx, compreendemos como ele percebe a história da humanidade. Agora, vale a pena aprofundarmos um pouco mais nessa discussão e entender como funciona o trabalho no capitalismo. Assim como todo modo de produção, o capitalismo também contém uma infraestrutura e uma superestrutura. Neste vídeo, iremos ficar com a descrição da infraestrutura capitalista. No próximo, iremos discutir a superestrutura. Existe uma famosa frase de Marx que fazemos questão de citá-la aqui. Abre aspas. Até hoje, a história de toda a sociedade é a história de luta de classes. Fecha aspas. Para Marx, a humanidade sempre foi dividida em dois grupos, dominantes e dominados. Ao longo do tempo, os dominantes ganharam características específicas, como os homens livres, os patrícios, os senhores feudais, os mestres de corporação, ou seja, na concepção de Marx, os opressores. E do outro lado, ao longo do tempo, os dominados ganharam diversos contornos. Os escravos, os plebeus, os servos, os aprendizes, enfim, os oprimidos. Não seria diferente no modo de produção capitalista, no qual os dominantes são chamados de burgueses e os dominados são chamados de proletários. Mas como acontece essa separação em dois grupos, segundo Marx? Ele dirá que essa divisão acontece por conta da propriedade privada dos meios de produção, ou seja, posse privada daquilo que garante a vida material da sociedade em determinado contexto. De um lado, teremos os proprietários dos meios de produção, de outro, os não proprietários dos meios de produção. Para estes últimos, a única coisa que lhes resta é a própria força de trabalho, o próprio corpo, pois nada mais ele possui. Essa condição pode ser percebida em toda a história da humanidade, e por sua vez, também no capitalismo. Os burgueses são os donos das fábricas, dos instrumentos, das terras, das tecnologias que fazem parte da infraestrutura e que garante a produção material e sobrevivência da humanidade. Contudo, de nada adianta ter tudo isso e ninguém para trabalhar lá. Marx dirá que, por conta disso, foi retirado tudo o que os proletários possuíam, saberes, costumes, conhecimento técnico, e instrumentalizado para fora deles, ou seja, incorporado nas máquinas, fazendo com que só restasse para o proletário o seu corpo. Para não morrer de fome, esse sujeito vende a sua força de trabalho, o seu corpo, o seu tempo, para quem possui os meios de produção. É essa a base do trabalho no modo de produção capitalista. Alguém que possui algo contrata alguém que só possui seu corpo. Mas essa relação é tranquila e justa? Marx acredita que não. Ao perceber o funcionamento, ele identifica o seguinte fato: tudo aquilo que o trabalhador produz ao longo do seu dia de trabalho, apenas uma parte volta para ele na forma de salário. Como assim? Pensemos o seguinte exemplo. Um trabalhador que produz camisetas e ganha 25 centavos por camisetas produzidas. Um dia, ele descobre que a camiseta que ele produz é vendida por R$2. Ora, para onde está indo os R$1,75 que resta? 30 centavos vão para custear a produção. O tecido, a máquina, a luz, a água, enfim, tudo que envolve a produção. E o lugar que vende a camiseta fica com 10 centavos por camiseta vendida. Nessa nova conta, temos R$1,35 que ficam para os donos do meio de produção. Esse restante, Marx chama de mais-valia, que podemos entender como o valor excedente da produção que fica com os donos do meio de produção. Assim sendo, o trabalhador produz muito mais do que aquilo que ele recebe. Marx, portanto, afirma que a relação de trabalho no capitalismo funciona em um sistema de exploração diferenciada dos modos de produção anteriores. Aqui, o trabalho é remunerado, parcialmente, pelo produto do seu trabalho. E é a mais-valia, ou seja, o lucro, que permite o dono do meio de produção investir mais no seu negócio, ampliar sua estrutura e empregar mais pessoas nesse sistema, tendo cada vez mais-valia para acumular. Você pode pensar, por que o trabalhador se submete a isso? Ora, ou é trabalhar assim, ou é morrer de fome. Enquanto a classe proletária não tomar consciência da sua condição e buscar uma revolução, as coisas continuarão deste modo. Principalmente porque, no capitalismo, o trabalho é alienado. Mas isso é tema para um próximo vídeo. Até lá e tchau!